Se ajeita aí que começou. Pronto, pode começar? Pode começar. Pronto, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é a hora que vocês estão vendo esse podcast, mas a gente está iniciando mais um episódio. E vocês estão percebendo que o Emerson não pôde vir hoje, né? Teve um contratempo. Então chamei um convidado lá de Sobral City, Fernandinho, né? Grande colega, conheço há muito tempo, e ele vai se apresentar aí para vocês. Bom, agradecer aqui o convite do meu amigo Evan, do Raimudex. Não, pode ir. Eu fiquei feliz pelo convite e estamos aqui, né? Vamos ver o que eu posso ajudar. Bom, eu sou biólogo, logo dizer que todos os assuntos que a gente vai discutir aqui eu sou leigo. Vou dar minha opinião de leigo, né? A pessoa que está vendo por fora e que não entende, não vê a coisa com rigor técnico, né? Sou biólogo formado pela UVA e mestrando em biotecnologia pelo UNINTA. Pronto, o homem tem um currículo forte. Não tão forte assim. Mas enfim, aí o dessa semana, os assuntos que a gente vai discutir essa semana é praticamente o mesmo, né? Porque é uma pauta que está se estendendo. A gente vai ver mais os reflexos dessa pauta. O que seria essa pauta? É a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? E por conta dessa guerra houve um dos reflexos da consequência da guerra é o aumento dos combustíveis, que, se eu não me engano, não sei se foi sexta-feira agora ou foi sábado, acho que foi sexta-feira, né? Aumentou em torno de 80 centavos o preço da gasolina, né? E isso impacta todo o mundo, principalmente aqui no Brasil, em que a gente depende muito das rodovias para o comércio. Por exemplo, você vai trazer uma mercadoria, você traz a mercadoria por meio de caminhão. E caminhão utiliza diesel, né? E com o aumento do diesel, isso vai refletir no produto de tudo. Vai aumentar, sei lá, comida, alimento, medicamento, onera toda a cadeia produtiva, tudo que a gente faz, tudo que a gente necessita, praticamente vai ficar mais caro depois disso, né? Isso, aí aumenta o preço de tudo fica mais caro, mais inviável, né? E o que a gente vai falar hoje é o porquê disso. Antes de a gente começar esse tema, eu estava acompanhando o noticiário, vendo algumas notícias, e a Rússia, ela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Isso. E o governo americano, ele fez embargos sobre o petróleo americano, ou o petróleo russo, né? E por conta desses embargos, o aumento do petróleo, teve um aumento do petróleo justamente por causa disso, porque a Rússia é um dos maiores produtores de combustível. Então, como não tem outro lugar para compensar essa perda de produto a ser disponibilizado para o mundo todo, isso tem um aumento, né? A lei da demanda e da procura. Isso, lei da oferta e da procura, né? Da oferta e da procura. E esse foi o principal motivo disso. E daqui que se estabilize o preço do combustível vai levar um tempo, porque essas coisas não são feitas do dia para a noite, né? Tem todo um processo, tem toda uma dinâmica de produção em que tem que ser, como é que eu posso dizer, induzida, né? Ou incentivada, podemos dizer assim. E por conta disso, o aumento, por exemplo, vamos pegar Sobral, que eu me lembro que a gasolina era na faixa de 7,20 reais, não, 6, né? 6 e pouco, 7, não lembro. 7 a 7,20 reais o litro da gasolina. Aumentou 80 centavos. Nos postos de Sobral tá na faixa de 8 reais. Aqui em Groídas, onde a gente está gravando, né? A gasolina era 6,80 e subiu para 7,50. Ou seja, a gente vê que o aumento foi muito grande. Muito. Foi uma chibatadazinha. Aí tá rolando na Câmara, né, e no Senado uma proposta de mudar o cálculo do ICMS. Porque como é que funciona o ICMS, Fernandinho? Sim. O ICMS, ele é calculado do valor final da cadeia produtiva. Por exemplo, teve a incidência de PIS, COFINS, aí o ICMS ele cai sobre o preço do combustível e sobre o preço do PIS e COFINS. Sim. Aí agora eles vão colocar o ICMS para incidir lá no começo da cadeia, em cima do preço bruto do produto. Sim, ou então seja, seria um ICMS fixo.
Isso, um ICMS fixo e cairia só sobre o valor do produto, não o valor sobre o produto mais imposto. Sim. Tu tá entendendo a malandragem aí? Isso faz tempo que tinha isso aí. Esse foi o lado positivo de ter aumentado aí o valor do petróleo. Mas funciona se fizer isso? Cara, vai diminuir uns 30 centavos. A média é essa. 30 a 40 centavos. Ajuda de verdade? Porque assim, existem muitas vozes dissonantes que embaçam essa discussão, né? O governo federal põe a culpa total no ICMS. Isso. Né? Hoje eu estava assistindo a entrevista de um governador, o Wellington Dias do Piauí, acho. Ele, dando entrevista à CNN, entrevista já de uns dias atrás, dia 11. Hoje são 13, né? Pois é, aí ele dizendo que o ICMS está congelado já faz um tempo. E a gasolina aumentou, ou seja, é óbvio que não é por conta do ICMS. Claro que parte do preço vem do ICMS, mas não é como o presidente Bolsonaro diz, né? Que a culpa é sempre do ICMS, né? Fazendo o pessoal acreditar que a gasolina só aumentou porque o ICMS aumentou, mas isso é mentira. Ou estou enganado? É mentira? Não, é porque o Bolsonaro quer botar a culpa nos governadores, né? Mas sim, faz tempo que tem essa crítica, né? Que é por conta do ICMS, né? Isso, é porque cai sobre várias coisas. Mas enfim, eu acho, assim, que essa mudança da alíquota ela pode ser até positiva, mas ela não vai resolver o problema a curto prazo. Sim, que é o que a gente precisa, né? Eu tava vendo uns caras falando, dizendo que a BR Distribuidora ela foi privatizada agora com Paulo Guedes. A BR Distribuidora é o que distribui, né, tudo. Tá até no nome, né, distribuidora. Sim. Aí ela era do Estado, aí foi privatizada. Dizem que esse é um dos motivos do aumento do produto. Outra coisa também que eles dizem que aumenta o valor do produto é porque a gente não tem refinarias para refinar o petróleo da gente. A gente só extrai, manda para fora o petróleo é extraído lá fora e depois vem para cá. Isso. Não, o petróleo... Pronto, isso é um ponto interessante. Eu falando aqui como leigo, tá? Sou da área da biologia e fazendo mestrado em biotecnologia, não conheço nada de petróleo direito. Mas de refino de petróleo nem nada. Mas assim, o que eu estava vendo, né, entrevistas de especialistas falando o seguinte, que às vezes o pessoal pergunta, por que a gente extrai o petróleo aqui e não refina aqui? Por que a gente manda refinar lá fora? Porque isso vai onerar o preço do combustível. E a gente tem dinheiro, né, para fazer um investimento desse. Sim, poderia fazer, mas aí entra a seguinte questão. Às vezes é mais barato você refinar fora do que refinar aqui, entendeu? Só que esse preço que é mais barato de refinar lá fora oscila a depender do que acontece no mundo. Por exemplo, acho que não estava no radar de ninguém essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, entendeu? Acho que a gente deveria fazer o seguinte, se preparar para todas as situações. Eu acho o seguinte, eu acho que temas sensíveis era para ser feito tudo no Brasil. Não tem o negócio de segurança nacional, que os militares gostam de falar muito? Sim. Energia, petróleo, essas coisas, segurança alimentar, isso aí é coisa fundamental para o Estado. O que for essencial a gente só fazer aqui, né? Só fazer aqui. Não, mas eu concordo contigo em parte. Porque a gente não pode depender dos outros. Sim, perfeito. Questões. Então, parte do meu argumento é o seguinte, que a gente deveria ter as duas opções. Quando for mais barato refinar lá fora, refina lá fora. Mas a gente não pode ficar refém desse refino só lá fora, entendeu? Uhum. Como é agora. Que agora o preço está mais pesado por conta dessas sanções aí que tu falou no começo. E aí a gente não tem a opção de fazer aqui. Eu acho que a gente deveria construir a opção de fazer aqui quando lá fora não for tão lucrativo, entendeu? Não sei. Legalmente falando, a gente deveria ter as duas opções assim. Eu que imagino. Se vai resolver, eu não sei. Eu acho assim, como petróleo é uma coisa muito importante para a vida do Brasil, eu acho que para a vida de toda pessoa, né? Sim. Eu acredito que era pra gente ter uma refinaria aqui, estatal. Antigamente eu era muito a favor de privatização. Hoje em dia eu não sou tão a favor assim. Eu acredito que essas áreas que são fundamentais para a economia e para a vida social da gente tem que estar na mão do Estado pra gente evitar que a galera lucre em cima, entendeu? Entendi. Por exemplo, petróleo era para ser totalmente pública. Energia também, foi até privatizado, né, a Eletrobras.
Sim. energia, essas coisas, porque assim, essas coisas não é para ter lucro. Eu penso assim, porque todo mundo depende. Pois é, eu também... Energia, cara, todo mundo depende, todo mundo tem que pagar todo Sim. mês energia. Quem vive Sim. sem energia hoje? Eu concordo contigo em parte. Por exemplo, esse também é um dos preços uma das explicações, né, que fazem com que o preço da gasolina aumente, né? Porque a Petrobras, a empresa que extrai petróleo aqui, ela não é uma estatal pura, né? É uma empresa de economia mista, se eu não me engano. Isso, a Petrobras é uma empresa de economia mista. Pois é. Tem os acionistas. Tem os acionistas. O acionista, quem bota dinheiro na Petrobras quer ter lucro, não Isso. é? É por isso que o petróleo que é extraído aqui, ele tem o preço dele em paridade com o preço do barril de petróleo internacional, que é uma commodity, né? Existe essa... Eu acho que a Petrobras dá para ser uma autarquia. Sim. Igual o INSS. Sim. Para não ter... Porque o objetivo da Petrobras, para mim, não era para ter lucro. O objetivo da Petrobras é para atender a população local. Concordo. Com a gasolina barata. Porque com a gasolina barata, isso ajuda a vida de todo mundo, ajuda o comércio, ajuda tudo. Isso, eu concordo. A energia porque aí a gente já não teria esse... Eu acho, né? Legalmente falando. Acho que a gente não teria mais não teria tanto problema assim para baixar o preço da gasolina, né? Isso. Né? Porque você não teria que prestar conta com acionistas e tal, enfim. E não se preocuparia com lucro. E dá pra fazer. Sim, não se preocuparia com lucro, né? É porque assim, dinheiro, né? Dinheiro, quando envolve dinheiro, a galera... Porque assim, esses mercados não é pra ter lucro, né? Pra mim... O imposto de gasolina até faz sentido, né? Porque o cara tá comprando para vender a gasolina, mas quem fabrica mesmo o combustível não é para ter lucro. Sim. A Petrobras, beleza, a Petrobras tem um monopólio, faz a extração do petróleo, faz o refino, né? Faz a distribuição, mas em compensação não tem lucro. Aquilo ali é só mesmo para dar um combustível barato, né, para a população. Sim. Se dá para fazer isso na prática, eu acredito que sim, eu não tenho certeza, né? Eu não sou especialista. E isso aí também é uma questão muito matemática, né, cara? Precisa o pessoal sentar para ver esses cálculos aí, acredito eu, né? Que fazendo as contas direitinho, acho que dá pra gente encontrar a solução. Só que a política, como sempre, infelizmente embaça muita coisa aí. A gente está em ano eleitoral, não pode esquecer que qualquer coisa, qualquer mínimo problema está sendo utilizado para culpabilizar lado X ou lado Y. Né? Infelizmente, aí quem sofre é quem está no meio, né? Quem precisa mais, que é a população. Pois é, aí, como a gente estava dizendo, né, isso é um reflexo da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E vai ter outras consequências. Terão outras consequências. Aí, isso não estava bem na pauta, mas eu me lembrei agora. Como os Estados Unidos e o grupo da OTAN, né, tá tirando a Rússia do mercado, a população russa é de 150 milhões de habitantes. Nossa. 50 milhões. Ou seja, todas as empresas estão saindo da Rússia. Tu viu até que o McDonald's saiu da Rússia? Sim. Beleza. Aí estão saindo muitas empresas, ou seja, eles estão deixando o mercado consumidor enorme, que eles ganhavam dinheiro em cima. Sim. Quem vai se beneficiar com isso? Tá dizendo que não existe vácuo na economia, né? Não. Alguém vai se aproveitar desse vácuo aí. Isso. Alguém vai aproveitar essa oportunidade. Mas a depender de como essas empresas que querem aproveitar essa oportunidade vão ser afetadas pelas sanções americanas, né? E dos aliados. Mas quem que vai aproveitar agora isso aí? Tá dizendo que é a China? É a China. A China já está fazendo vários acordos com a Rússia. A questão bancária, a China está tomando de conta do mercado russo. Ou seja, quem vai ganhar nessa história aí é a China. A China? Não sei, cara. Eu vi a China também meio relutante em... Não, ela só não queria se envolver, né? Mas assim, ela tá dando o suporte econômico, porque a Rússia saiu do SWIFT, que é uma transação, é tipo o Pix da gente. Uhum. É o sistema de troca de moedas, né? O sistema bancário internacional. Isso. Aí a China já disponibilizou outro sistema para a Rússia. Entendeu? Os bancos que são europeus e americanos saíram da Rússia, né? Tipo o Mastercard, e entrou o banco
da China. Então, tu tá dizendo que já surgiu um sistema similar ao SWIFT, só que funciona só entre a China e a Rússia. É né? tipo isso. Então, a China que está no SWIFT, ela faz as trocas de moeda com o mundo inteiro e depois faz por meio do sistema próprio que ela tem com a Rússia a troca de dinheiro. Isso. Ou seja, a Rússia continua no mercado, só que por meio da China. Não, né? e as empresas que vão tomar de conta da Rússia vai ser a chinesa. Por exemplo, beleza, a Apple saiu da China, mas tem a Xiaomi. Tem a Xiaomi. Aí a Xiaomi vai tomar de conta do mercado russo, cara. Tá entendendo? Saiu o McDonald's, aí sei lá, chega lá o Burger, né? Xilin, sei o que lá, uma coisa chinesa. Não, eu entendo o teu raciocínio. Eu acho que... porque muita gente, cara, ventilou essa possibilidade, né? Muita gente falou que isso podia acontecer, que a China ia estar do lado da Rússia, pro que desse e viesse. Muita gente também disse que a China, inclusive, ia mimetizar as ações da Rússia, né? Querendo tomar Taiwan, sei lá, fazendo essas coisas, o que não aconteceu. Isso. Né? Então, assim, cara, eu não sei, porque a China é imprevisível às vezes. Eu acho, né? Aí vamos ver o que vai acontecer, né? Eu sei que eu acho que essa guerra vai se alongar, eu acho que ela não vai durar um mês, vai durar bem um ano. Isso aí. Tu acha que vai? Eu não sei, eu acho, porque o Zelensky, ele quer guerra, né? Ele quer que a OTAN entre, que o pau coma, que tenha guerra nuclear e tal. Mas eu acho que ele não quer desistir do país dele, cara. Também não tem quer isso. desistir do país dele. Também. É óbvio que você precisa analisar com cautela as situações, né? E encarar com realidade a coisa, né? Ele não consegue vencer a Rússia, não tem como vencer a Rússia. E é muito pouco provável que os aliados, que a OTAN se meta nessa guerra, cara, não vai. Eu acho que talvez pudesse haver uma intromissão, né? Uma ajuda mais efetiva da OTAN, e isso aí poderia culminar na Terceira Guerra Mundial, mas acho que isso poderia talvez acontecer se a Rússia apelar para o uso de armas nucleares. Porque aí acho que seria uma violação de acordos internacionais que falam sobre guerra, né? Certas armas você não pode utilizar. Acho que as armas nucleares estão no meio. Armas químicas também. Armas químicas, pois é. Acho que você... tem uma bomba a vácuo, uma coisa assim, que ela tira todo o ar de um raio específico. Cara. E a pessoa morre sufocada, cara. É bizarro. É uma forma desumana de morrer, entendeu? Esses tipos de armas são proibidas. E acho que a arma nuclear faz parte... Tá nessa lista aí. Então, se a Rússia utilizar, né, se não passar de uma ameaça, aí eu acho que a OTAN, o Ocidente entra, e seria horrível para o mundo inteiro. Ninguém quer isso. Ninguém quer. Ninguém vai ganhar com a Terceira Guerra Mundial. Ninguém. Literalmente, nenhuma parte do mundo vai ganhar. Pode ser, inclusive, o fim... Eu não diria da humanidade, como muitos falam, mas Como diz a Dilma, né? Ninguém vai ganhar ou vai perder, né? Todo mundo vai perder. Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder. Tipo mais ou menos isso. Enfim, cara, vai ser horrível. Horrível. Que ninguém vai escapar. Eu vi até uma simulação... uma simulação do uso de todo o arsenal nuclear que se conhece, né? Porque é possível que haja mais ogivas do que a gente sabe oficialmente que existe, né? Aí nessa simulação, não daria para evitar que algum país fosse atingido por uma ogiva nuclear, entendeu? Mesmo que você tivesse, mesmo os Estados Unidos, com o melhor arsenal antiaéreo que existe, não tem como, cara, não dá para escapar. Ele impede aqui de explodir de uma forma que... minimizando os impactos, né?
Mas ele vai deixar outra escapar, não tem como, cara. E a Rússia tem ogivas nucleares bizarras, muito mais potentes que as bombas que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial em Hiroshima e Nagasaki. Aí a gente vai ver o que é que faz, né? E da semana passada, deixa eu ver alguma coisa que aconteceu. Eu me lembro que a gente ia falar sobre política, né? A situação da guerra. Não, política interna aqui do Brasil, as reações que a gente já falou. Porque assim, pessoal, a gente fez isso aqui de última hora, né? Foi. O Emerson me convidou, sei lá, faltando uma hora pra gente fazer isso aqui. Ei, tu pode vir? Eu, cara, posso. E a gente vai falar também, né? Agora eu me lembro o que a gente ia falar. Não estava pensando no que eu ia falar, estava planejado, teoricamente. É sobre a questão do impacto político disso aí pro governo, né? Porque final do ano vai ter eleições. E nessas eleições, uma coisa que influencia muito o resultado é a questão econômica. Porque assim, todo mundo quer que entre um governo e que você saia melhor do que antes, né? Todo mundo quer ter uma casa, quer ter um carro, quer comer melhor, sim. Quer se vestir melhor. Todo mundo quer ter uma qualidade de vida melhor, né? Do jeito que vai aí, Fernandinho, aí eu faço a pergunta pra ti. Do jeito que vai com esse aumento de gasolina, né, aumento da inflação, aumento de alimento, comida, vestuário, tudo. Tu acha que o Bolsonaro vai se desgastar ou vai manter aquele público lá ou até mesmo ganhar a eleição no final do ano? Bom, se desgastar... É importante dizer assim, que o Bolsonaro tem uma base que é muito fiel. Né? Essa base fiel tem um meio de informação próprio. E esse meio de informação próprio impede que o Bolsonaro se desgaste. Isso raramente acontece. Raramente ocorre uma crítica da parte que é do público mais cativo dele, né? Então acho que ele vai se desgastar pouco até o final do ano, mesmo se a economia piorar ainda mais, né? Não, você olha uma situação, nossa, tá tão ruim, eu acho que não vai piorar. Acredite, vai piorar. Não duvide de que possa piorar, vai piorar. Pode e vai piorar. Como diz o Tiririca, né? Pior não fica, né? Acaba piorando. Pior que tá não fica, né? Fica pior sim. Mas assim, falando de eleição, o pessoal pensa que o Bolsonaro ele tá morto politicamente. Não. Mas ele provavelmente vai pro segundo turno. E se for o Lula e o Bolsonaro, provavelmente a diferença entre ambos vai ser pequena. Não acredito que essa diferença vai ser grande. Porque geralmente quem é da terceira via, né? Vai de Bolsonaro, cara. Eu tenho quase certeza. Pois é. Os humoristas vão... Ó, o Moro tem 8%. Aqueles 8% vão pro Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro tem quanto hoje? Tem uns 25%. 25%, O Lula tem uns... O Lula tava com 10% à frente, isso, mais ou menos. Aí imagina, 8% indo pro Bolsonaro? Pro Bolsonaro. A Bolsonaro já tem o quê? Já tem uns 35% por aí. Os 8% da terceira via, tá dizendo? Os 8% do Moro, só do Moro. Mas tu acha que... só do Moro, né? Entendi. Fora o resto. Mas tu acha que todo mundo que pensa em votar no Moro vai votar no Bolsonaro? Vai, certeza. Que isso, cara? Eu acho que não. Os moristas são os bolsonaros mais Nutella. Vai votar com certeza. O pessoal do MBL, vamos falar do pessoal do MBL. O Reinaldo fala o seguinte, o pessoal morista são bolsonaristas com complexo de superioridade. Isso aí mesmo. Por exemplo, o MBL, vamos pegar o MBL. Eu tenho certeza, sim. O MBL é morista, né? Sim, morista. O Nando Moura também, morista. Eu tenho certeza, se for segundo turno, Lula e Bolsonaro, eles vão votar no Bolsonaro. Não, o Nando Moura votar no Bolsonaro, eu duvido. O pessoal do MBL, cara, eu também duvido, mas assim... Eu não duvido, não. Apoio público, eu acho que não vai ter. Não, tô falando apoio em votar. Apoio público, não. Votar... Eles vão votar. Votar, acho que talvez parte... Imaginando o Moura lá, talvez no que 22.
né? Acho que talvez parte do MBL, talvez, não sei, isso é Eu acho que achismo vai meu. em peso, cara. Eu acho que vai em peso. Eles podem não fazer campanha, dizer que não vai votar em ninguém. Não vão votar em ninguém. Mas eles lá na urna, eu acho que eles botam lá um Nem- 22. até porque se o MBL voltar atrás na tecla que eles batem tanto... Não, eu tô que é de- falando no sentido de votar ali na sua intimidade, entendeu? Não, pois é. Porque é isso que importa no final das contas. Sim, Porque sim. esses 8% do Moro vai pra onde? Pra mim, me tá claro, vai pro Bolsonaro. Eu acho... Tudo bem, eu acho que não os 8% todo. Eu diria uns 3%. Que uns 3%... Vai lá, a metade, vai. Talvez a metade vá pro Bolsonaro e a outra metade eu acho que vai ser dividida em 2% pessoas que vão votar no Lula, que eu acho que tem esse público. Do Moro? Eu acho que tem esse público. Que vai preferir votar no Lula do que votar em branco, entendeu? E os outros 2% eu acho que vão votar em branco mesmo. E os 8% do Ciro, eu acho que metade vai pro Bolsonaro. Tu acha, mano? Eu acho. Porque eles preferem o... É porque o pessoal da esquerda não gosta do Ciro, não, cara. Em parte, né? Cara, o pessoal... A galera que eu conheço tudo da esquerda, né? Não O gosta pessoal, muito do Ciro, não. o pessoal que respeita mais o Lula tem uma divergência séria, eu vou colocar dessa forma, Pra dizer outra coisa. uma divergência séria com o Ciro, né? Porque o Ciro, quando ele quer criticar, ele mete a chibata, né? Vamos ser sinceros, ele mete a chibata mesmo. E aí ele já faz um tempo que ele faz críticas muito ácidas. Porque assim, sabe qual é a queixa do pessoal da esquerda com o Ciro? É que, em tese, o Ciro é aliado da esquerda, né? Quando você vai criticar um aliado, você critica o aliado. O aliado errou? Critica. Mas tem que ser fundamentado, né? Mas tem que ser fundamentado e criticar o aliado E o Ciro fala muita besteira. criticar o aliado de uma forma mais amena, né? Porque é o seu aliado. Você não destrói o seu aliado porque ele errou, entendeu? Isso. Você critica, faz a crítica. De uma forma mais suave. Não é passar pano, não estou dizendo isso, mas assim, é política, gente. Né? Vamos ser realistas. Não, é uma né? passada de pano, tem que dar uma passadazinha de pano. É porque é teu aliado, né? Então vai falar tudo. É o aliado, né? Então você critica, tá errado, mas não vai jogar o cara no pântano, né? Pra ele afundar sozinho no poço de piche. Mas é porque eu acho que você viu a oportunidade de conseguir o poder, né? Sim. E já saiu fora. Eu acho que ele se chateou muito, porque eu acho que ele enxergava o futuro com ele liderando a esquerda nacional, entendeu? Ele imaginava... Principalmente 2018, acho que 2018 foi o ano que tinha mais chance de entrar. Foi a gota d'água pra ele, eu acho, se chatear de uma vez porque o PT não cedeu. E romper de vez com o Lula com o lulopetismo, né? Eu acho que ele via a passada de bastão do Lula para ele, entendeu? E não pro Haddad. E alguns achavam que isso era natural. Acho até que o Reinaldo Azevedo pensava isso também, entendeu? Eu acho que vendo o cenário hoje, quem vai ser o sucessor do Lula não vai ser o Ciro, vai ser o Haddad. O Haddad eu acho muito fraco, cara. O Haddad, o que o Haddad vai ser nessas eleições, por exemplo? Ele vai se candidatar ao governo de São Paulo. Nessas eleições e ele tem chance de ganhar. Tu acha que ele tem chance de ganhar? Em São Paulo, ele está em primeiro nas pesquisas. Em São Paulo ele teve rejeição recorde, eu acho, quando ele foi prefeito, cara. Não, é porque naquela época tava tendo o movimento do antipetismo, entendeu? Sim. E aquilo ali acabou as pernas dele. É da época que a mídia tava caindo pesado em cima do PT. Sim. Agora, pro estado de São Paulo, ele está em primeiro nas pesquisas. E o Boulos? O Boulos acho que deve estar em segundo ou terceiro. Pois é. Não, quem tá em segundo acho que é o França. Que isso? Não, primeiro quem tava, é porque eu não tô com os dados aqui, mas eu me lembro. O primeiro quem tava era o Alckmin. Tava disparado primeiro nas pesquisas, segundo o Haddad, terceiro o França, o quarto eu acho que era o Boulos. Sim. Como o Alckmin vai ser vice do Lula, aí quem está em primeiro nas pesquisas agora é o Haddad. Segundo França, terceiro o Boulos. E provavelmente, se as coisas caminharem do jeito que estão, porque tá quase certo que o Alckmin vai ser vice do Lula. Então quem vai ganhar no governo do estado de São Paulo vai ser bem o Haddad. E São Paulo é uma das
Como é que é a expressão que eu... Fugiu agora. É uma das pérolas da coroa que o pessoal fala, né? É uma das joias da coroa, pronto, lembrei. É governo o de São colégio Paulo eleitoral mais importante do país, cara. e é o estado mais rico do país. O estado mais rico do país. Se você se dá bem em São Paulo, você tem uma projeção nacional. Sim, sim. Mas Tá eu acho que eu entendi o que tu quer dizer. Se o Alckmin realmente fizer essa aliança com o Lula, ele vai transferir os votos dele para o candidato do PT em São Paulo, que seria o Haddad, é isso? Isso, mais ou menos. Na verdade, tá... Porque eu acho que ele tipo por si só não teria força, não. Eu acho que o Boulos vem muito forte em São Paulo. Acho que o pessoal da esquerda de São Paulo quer uma mudança, quer sair desse negócio de PT e PSDB. Eu acho que o Boulos apresenta... é uma alternativa viável para o pessoal lá da esquerda. Uma alternativa forte. A gente viu isso nas eleições para prefeito, né? Em 2020, não é isso? Em 2020, né? Isso. Foi em 2020. Faz pouquíssimo tempo, cara. E o PT conseguiu muita prefeitura. Então ainda tá fresco. Não, tudo bem, mas assim, a derrota do Boulos para prefeito em São Paulo... Faz pouco tempo. Faz pouco tempo e foi para mim uma vitória, tá entendendo? Ele foi pro segundo turno. Foi pro segundo turno, perdeu para um candidato que tinha diversos tipos de apelo, né? Inclusive, o Covas, né? O Covas, Inclusive o apelo da questão do... Aqui eu não estou dizendo que foi uma estratégia suja nem nada, não. Eu só estou dizendo que eu vi e que aconteceu, né? Que muita gente se sensibilizou com a história dele, né? Na questão da saúde. Isso ajudou, de certa forma, a ganhar voto. Sim, a questão também dele... Do câncer. Sim, do câncer e também a questão da família dele, né? Já de família de político, né? A família Covas. Família Covas e do PSDB, não era do PSDB, um partido que tem tradição lá em São Paulo, enfim. Era um grande desafio vencer o Covas, né? Vencer o Covas era muito difícil, mas o Boulos conseguiu ir para o segundo turno com ele e brigou bem. E por isso que eu acho que ele é um candidato forte para o governo. Mas assim, acho que vai ficar na esquerda mesmo. Dessa vez não tem para PSDB. Dessa vez vai mudar. Acho que dessa vez vai mudar. Agora, falando em governo de São Paulo, né, a gente tem que falar também do governo do Ceará, né? Quem que vai se candidatar? Eu sei que tem um Capitão Wagner. Não faço ideia, cara. Agora, aí tu me pegou. Não faço ideia. Porque assim, do lado do Camilo, eu não sei qual vai ser o nome. O pessoal tá dizendo que ia ser o Roberto Cláudio. Eu acho que o Roberto Cláudio é um nome muito fraco. Tu acha ele fraco? Eu realmente... Ele só não tenho ideia. Ser eleito só porque tem o apoio dos Ferreira Gomes. Sim. Mas o Capitão Wagner, eu acho que ele vem com força. Ele pode ganhar o governo do estado do Ceará. E tu acha que o apoio dos Ferreira Gomes nessa eleição para governador do Ceará ainda é determinante? É determinante. Eles controlam praticamente tudo, né? Tu acha que ainda tem peso? Então tem o pessoal do PT, né, o pessoal do Camilo precisa fazer aliança com eles para continuar... Quando o Ciro e o Cid se aposentarem da política, ou então até mesmo morrerem, né? Não na morte deles. Não, ninguém tá desejando isso, tá? Quando eles deixarem de ser... deixarem mesmo a política, eu acredito que a família Ferreira Gomes vai perder o poder que tem hoje, né? Vai surgir novas lideranças. Eu acredito nisso. Mas o Capitão Wagner, querendo ou não, ele tem uma base interessante. E na prefeitura de Fortaleza ele quase ganhou. O Sarto ganhou. Eu ainda me lembro. Foi questão de... Foi apertado. Foi apertadíssima a eleição lá na prefeitura de Fortaleza. E o interior, que é mais conservador do que a capital, provavelmente o Capitão Wagner vai ter muito voto. Menos em Sobral, né? Porque Sobral é tudo Ferreira Gomes, mas não existe só Sobral. Por exemplo, a região sul ali do estado do Ceará, a região do Cariri. Sim. Será que vai estar fechado com o candidato dos Ferreira Gomes ou vai estar fechado com... O candidato do PT, né? Não, com o candidato do Camilo. Não. Do Capitão Wagner. Do Capitão Wagner. Sim. Entendeu? São várias alianças que estão correndo aí. Então tá dizendo que vão ter 3 nomes fortes. Isso. Né? O candidato do Camilo, o candidato dos Ferreira Gomes. Isso. Que pra mim eu acho que seria o mesmo. Não, porque né? assim, pra mim seria o mesmo. Porque né? o Camilo, ele só entrou pro governo do estado com o apoio do PDT. E tu acha que ele vai perder agora esse apoio?
Não, eu acho que eles têm uma boa comunicação. Aqui Pois no é, Ceará, o Camilo tem uma boa comunicação, cara. O PT e o PDT são bem juntos, né? Eles sabem dividir as coisas. É importante deixar claro aqui que a realidade dos estados e do município, das alianças que se faz, é diferente da nacional. Nacionalmente, o PDT pode estar em guerra com o PT, mas em alguns lugares do país, essas alianças são diferentes, são fortes, são mais fracas. Funcionam as alianças. Funciona, exatamente. Então, mas tu acha que vão ter 3 candidatos mesmo? Não, são 2, né? 2, né? É o do PDT junto com o Camilo, não é isso? Isso. E o do Capitão Wagner. Quem é esse candidato aí, macho? É porque assim, o Camilo, não sei se tu viu a notícia, o Cid até confirmou, em abril o Cid vai deixar o cargo de governador para disputar o cargo de Senado, entendeu? O Camilo vai pro Senado, né? Vai pro Senado, ou seja, o PDT abre mão de uma vaga do Senado e deixa pro PT. Aí provavelmente o acordo foi esse, né? Beleza, o Camilo vai pro Senado. Sim. Mas a gente o PDT no caso, né, vai ficar com o governo do estado do Ceará. Então a gente apoia a candidatura de um petista pro Senado, em compensação vocês apoiam a gente aqui do PDT pro governo do estado, né? Provavelmente é isso que vai acontecer. Mas um senador vale o preço de um governador? Cara, vai. Tem muito poder, um senador. Não, eu sei, mas cada estado tem o quê? 3, né? Isso. 3. Esse ano vai ser só um senador que vai votar. Vai mudar só um, né? Isso, só um. Só um, eu sei. A cada 4 anos, 2, 1. Fica variando. Daqui 4 anos vai ser mais 2, né, senadores. Entendi. Eu, particularmente, não vou votar no Camilo para senador. Eu sei bem claro, eu vou votar em outro candidato. Eu não sei para quem eu vou votar. Nem sei quem são os candidatos. O Camilo é um governador interessante. Pois é, eu gostei. Ele faz uma boa gestão, mas em questão de segurança pública, ele é meio fraco. Então, eu preciso ver. Acho que tu foi precipitado. Precisa ver quem vai estar lá. Vamos ver quem é que vai se candidatar, né? Pra gente saber quem é que a gente coloca lá. Eu gostei da gestão do Camilo. Óbvio que a gente tem diversos problemas ainda no Ceará, né? A segurança pública, como tu bem disse, é um deles, um problema grave. Mas eu gosto sempre de lembrar que o lençol é curto, né? Dinheiro é pouco, não dá para mexer em tudo, mas eu entendo a tua crítica e concordo em parte com ela, sim. E vou aguardar antes de dizer quem é que eu vou votar. Acho mais seguro assim. E o pessoal também tá me conhecendo agora, né? Vamos cancelar esse menino aí da biologia. Também já me pessoal da biologia, mas tende mais à esquerda, né? Pois é. Mostra o coquezinho aí, ficou legal o coque. Dá pra ver? Dá. Show. Mas é isso, aí eu acho que a gente falou de vários assuntos. Tu queria falar de algum assunto específico? Não, só da parte da Rússia. Cara, ontem eu vi uma coisa. Posso voltar a esse assunto? Pode. Pronto. A parte essa guerra, ela tem diversas nuances, né? E se a gente não analisar direitinho, a gente vai logo culpabilizar parte X ou parte Y, né? A gente tem que ter cuidado na hora de ver essas peças no tabuleiro, interpretar, porque ninguém é santo nessa história, né? No fim das contas, todo mundo está querendo assegurar os seus interesses, né? Não estou passando pano pro Putin aqui de forma nenhuma. Se for para apontar um maior culpado, eu diria que o maior culpado dessa história é a Rússia, sim. Tá? Eu acho sim que a Ucrânia tem o direito de entrar na OTAN, que ela tem o direito de entrar na União Europeia, e acho que ela quer isso porque ela não confia na Rússia. Muita gente não sabe aqui, eu acho, né? acho que muita gente não sabe que com o fim da União Soviética, a Ucrânia ficou com ogivas nucleares. Aí teve um acordo para tirar as ogivas de lá e mandar para a Rússia. Isso, a Ucrânia não queria devolver. E não queria devolver por quê? Porque ela não confiava na Rússia, cara. Tá ligado. Não queria devolver. Aí os Estados Unidos entrou, né? E Estados conseguiu. Unidos, os aliados todos interviram lá, né? Fizeram a Ucrânia assinar um acordo com a Rússia. A Ucrânia assinou de boa fé e a Rússia não assinou de boa fé. Por quê? Porque ela não cumpriu o contrato. O contrato era o seguinte: eu te dou as ogivas, ou seja, eu fico sem armamento nuclear, te devolvo tudo,
mas você assegura a soberania da Ucrânia, reconhece a Ucrânia como país, ou seja, não vai invadir a gente, né? E o que foi que ela fez? Invadiu a Ucrânia. Pra tu ver, né? Hoje em dia o que define mesmo um país é a força que ela tem. É a força que tem. Ó, E o por pessoal exemplo, falando em contrato, vamos sentar para fazer um acordo. De que adianta um acordo se as partes não vão cumprir? Infelizmente, a força ainda dita muita coisa. Até um tempo atrás eu ficava pensando, para que serve a aliança militar, cara, nos dias de hoje? Para quê? Para que aliança militar? Então, hoje eu acho que ninguém mais desconfia disso, né? A Alemanha, por conta disso que aconteceu, né, entre a Rússia e a Ucrânia, a Alemanha já aumentou o orçamento destinado à parte militar, cara. Para quê? Para se resguardar. Muitos outros países da Europa, né, estão começando a fazer isso porque entenderam que, infelizmente, o que resolve é a força, né? Então, alguém que quer a paz precisa ter força para manter a paz. Isso. Porque você não resolve, não cria paz só na política. Exatamente. Infelizmente. Isso é uma coisa que pouca gente entende. Por exemplo, a Rússia, ela tem uma economia menor do que a brasileira. Sim, é uma economia... Tem um PIB menor do que a brasileira, mas como eles têm um poder bélico muito alto, aí eles... Gigantesco. Eles têm uma relevância mundial muito grande. Muito Entendeu? grande. A Rússia faz parte do Conselho Permanente de Segurança da ONU. São só 5 países. E ela tem um poder de veto. Esses membros permanentes têm poder de veto. É a Rússia, a China, a Inglaterra, o Reino Unido. O Reino Unido, a França e os Estados Unidos. Só esses países. Os vencedores da guerra. Os deuses da guerra, pois é. Então, o que acontece? Só esses países são autorizados a manter arsenal nuclear, né? Assim, o que eu posso falar, muita gente não vai concordar, mas assim, eu acho que a gente seria alvo de muitas sanções, mas seria interessante o governo brasileiro também desenvolver uns projetos atômicos, né? Podemos dizer assim. Eu me lembro que teve um projeto de uma bomba atômica. Usina nuclear, tá dizendo? Não, arma nuclear. Não, cara, aí não dá. Tu é doido, macho. Ia cair a gente... Mas já teve o projeto uma vez. Pra gente se resguardar, imagina aí, chega um cara aí, bota armas vizinho ali, sei lá, na Guiana Francesa. Tá entendendo? O cara se proteger. Mas se proteger de quem? Da inimigo externo. Mas qual inimigo? Não sei, pode aparecer algum inimigo. Se a gente tiver as armas, aí dá certo. Ninguém tem interesse. Eu entendi teu ponto de vista. Entendeu? Por uma questão de segurança nacional, né? Uma defesa. Eu não concordo. Por quê? Porque o Brasil não tem nenhum inimigo. Ninguém que queira invadir ou tomar alguma coisa do Brasil. A Argentina, né, cara? A Argentina só é inimigo da gente no futebol. Em outras coisas também. Pois é, né? Futebol e... Enfim, eu ia falar sobre o Pelé e o Maradona, mas ainda tá na seara do futebol. Mas enfim. Pois é, cara. Acho desnecessário. Projetos para usina nuclear... Eu acho que esse debate é necessário. Acho que ele é muito estigmatizado por conta dos desastres nucleares, que quando acontece, o problema é muito grande, né? Mas existem tecnologias novas que podem fazer com que a energia nuclear seja mais segura. E ela é uma energia limpa. Se não acontecer nenhum desastre, ela é uma energia limpa, perfeita e produz muita energia. Limpa e barata, né? Acho que essa discussão é boa, mas armamento nuclear não. Enfim, o que eu queria te falar, cara, é um ponto interessante aqui que eu vi ontem, por coincidência, de uma pessoa perguntando a um professor de geopolítica por que há tanto clamor mundial em relação a essa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Todo mundo metendo, vamos ser sinceros aqui, a maior parte do planeta é quase unânime metendo a chibata na Rússia. E quando os Estados Unidos invadiu outros países, não foi a mesma coisa. Pois é. O que tem a dizer sobre isso? Cara, assim, a questão da Rússia, ela errou em invadir, mas existe um motivo
daquilo, né? Porque é o seguinte, fazia tempo que o Putin estava se incomodando com o avanço da OTAN, entendeu? E quando a OTAN chega em um país, o país fica armado. É tipo o seguinte, é tipo você mora na tua casa e teu vizinho agora é um traficante. Entendeu? Tu vai... Não quero comparar a OTAN a um traficante, entendeu? Mas assim, tu ia se sentir confortável, tranquilo, pensando que o cara pode te assaltar a qualquer hora, te matar. Calma aí. Entendeu? Sim, partindo da premissa de que não existe ninguém santo, né? Isso quer dizer, né? Aí a Rússia se sentiu incomodada e falou, não, vocês já avançaram demais, então a gente vai fazer aqui alguma coisa. Se não deu pra resolver na conversa, é por meio da força. E aí o Putin invadiu. Beleza, mas tem algumas considerações a fazer, né, nesse teu ponto de vista aí, né? Que nenhum país membro da OTAN foi coagido a entrar na OTAN. Eles fizeram pedidos formais e tal para entrar na OTAN, fazer parte da aliança militar, que é uma aliança militar, bom que se diga, de defesa. Todos os membros que fazem parte da OTAN assinam um acordo dizendo que não vão criar conflitos para forçar a OTAN todinha a interferir, a entrar no conflito, tá entendendo? Então, a aliança militar para defesa, né? E ninguém entrou obrigado, né? O problema do Putin é que a OTAN fez isso de forma, digamos assim, diplomática, e ele tá querendo resolver no pau, entendeu? Na porrada. Eu sei que existe uma questão de identidade, uma questão histórica, né? A origem da Rússia, do povo russo, é a Ucrânia, cara. Muito interessante. Eu vi um pouco disso quando assisti a série Vikings. Já assistiu? Na Netflix? Muito boa, cara. Aí eu via lá eles falando do povo russo, né? O povo precursor do povo russo, falando de Kiev. Kiev não é na Ucrânia, não? Pois é, porque Kiev foi onde surgiu, né, o povo russo. Sim. Aí eu ouvi diversas invasões. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, não sou especialista, mas é só do que eu vi aqui, né, só do que eu consegui pensar na internet. Ela sofreu diversas invasões, né, dos mongóis, por exemplo. Aí o povo russo se reergueu, né, e montou como é que eu posso dizer, um país novo, mais forte, só que em outro lugar, baseado em outro lugar, né? O centro do poder ficou em outro lugar, ficou em Moscou, que é antiga, que hoje é em Moscou, entendeu? Só fez mudar um pouquinho o nome aí. E dos russos, né? Rus para o povo russo, né? Enfim, eu sei que tem todas essas questões. E eu sei que tem também uma questão muito, muito polêmica, a parte do povo que se identifica mais com os russos do que com os ucranianos. Existe uma população, né? São aquelas duas províncias que o Putin reconheceu, né, como autônomas. Sim. Eu esqueci o nome, é algum Dolansk e sei o que lá. São duas cidades que fazem parte de uma província, a província de Donbas. Isso aí mesmo. Luhansk e Donetsk. Isso aí mesmo. Pronto, nesses dois lugares a gente tem, salvo engano, uma grande quantidade de pessoas que se identificam mais com a Rússia, né? Mas aí entra a seguinte discussão. Se tiver uma parte do povo do seu país querendo fazer parte de outro país, eles têm o direito de pegar aquele pedaço do país e emancipar? Se for assim, isso vale para diversas coisas, como por exemplo... aqui, como aconteceu o povo do Rio Grande do Sul, posso estar falando besteira, mas acho que houve uma tentativa de emancipação. No Rio Grande do Sul, né? Sim, acho. Não teve tenho, até uma revolta, eu acho que... Não tenho certeza. Teve uma das revoltas, foi por lá mesmo. Pois é. Enfim, aí, por exemplo, o pessoal de Barcelona... Barcelona? O pessoal lá na Espanha que quer se emancipar, cara. Eu sei. Eu sei, eu tô entendendo que faz tempo lembra que essa tem parte, cara, dessa região que queria se emancipar? Eu esqueci também o nome Eu me lembrei, eu me esqueci. Da região, mas tu lembra que existe... Eu sei, teve até um conflito pesado Isso. Por quê? Esse pessoal... se identifica como uma nação própria. Que quer ser uma nação própria. Mas eles têm o direito de fazer isso, porque assim, essa região não é deles, é da Espanha. Entendeu? Pertence não só àquele povo, a todo mundo que é da Espanha.
Aí, assim, o Putin está utilizando... Por exemplo, Sobral, o pessoal se identifica como americano, sabe? Dos Estados Unidos, né? Que quer fazer parte dos Estados Unidos, é verdade. O francês, não sei, que tem um ar. Eu acho que é mais americano mesmo. Vem de John Sanford. Não é beco do cotovelo, viu? É Eagles Street. Eagle Street. Enfim, cara. Pois é, cara. Eu acho que é complicado você utilizar isso como desculpa. Tá? O Putin utilizou para poder validar a invasão dele, né? Mas eu acho isso complicado. Mas enfim, voltando para essa discussão aí do por que os Estados Unidos podem e a Rússia não pode. Primeiro, a Ucrânia não agrediu ninguém. Não agrediu a Rússia, não agrediu nenhum outro país vizinho. A Ucrânia não é uma ditadura. É uma democracia com problemas, sim, tem diversos problemas de corrupção, etc. Mas é uma democracia. Não é um país problemático do ponto de vista desse ponto de vista militar, bélico. Então, é por isso que se fala que a invasão é injustificada, entende? Eu tô entendendo, porque ela é soberana, né, e tem o direito de escolher se quer entrar ou não. Sim, e é um país que eu tô dizendo, que é normal, cara. Não gera conflito para ninguém, entendeu? Não tem nada de errado lá. A única coisa de errado que tem é que é um país grande, importante para a história da Rússia, importante para a identidade russa e que faz fronteira com a Rússia, muito próximo, né? E assim, eu não vou entrar aqui porque senão a gente teria que discutir mais. Tem toda a especulação sobre o desejo do Putin, né, de querer fazer com que a União Soviética retorne, enfim, não vou entrar nesse assunto. Talvez uma próxima oportunidade a gente discuta isso. Mas assim, não tem justificativa para ele fazer. A questão dos Estados Unidos, então, invasão do Iraque, lembra? A guerra do Iraque. Disse que tinha arma química, né? Essas coisas. Isso. Inventou uma desculpa e invadiu e pronto. Pronto, mas... E todo mundo ficou parado. Não teve sanção contra os Estados Unidos. Agora, só porque é a Rússia, né? E tem sanção. Calma, cara. Vamos lá. Teve o seguinte, ó. O Iraque, a gente não pode considerar que era uma democracia, né? Saddam Hussein era um tirano. Mas quem escolheu o tirano foi o próprio povo iraquiano. Ninguém escolhe ser violentado, tiranizado. Não, o povo vai dizer assim, ei, por favor, tire todos os meus direitos e mande da minha vida. Porque assim, se o tirano está no poder, então quer dizer que tem uma base. Sim, mesmo uma base forte. Mesmo existe toda uma discussão sobre se a democracia deve ser imposta, né? A democracia deve ser imposta, sim ou não? Tudo bem, tem essa discussão. Eu acho assim, ela é válida. Se existe uma ditadura no determinado povo, é porque aquele povo escolheu a ditadura. Ou aquele povo deixou acontecer, né? Foi uma escolha, deixar acontecer é uma escolha. Mas assim, nem sempre é uma escolha, cara. Às vezes o povo é muito fraco, cara. E as estruturas de poder... Se uma coisa acontece, existe um motivo para aquilo acontecer. Sim, eu sei. Eu tô dizendo assim que as estruturas de poder, né, da elite daquele lugar, que se tornou a origem do tirano, essas estruturas de poder oprimiram o povo e o povo não teve muita escolha, tá entendendo? Isso também pode acontecer. Mas o que eu quero dizer, o que aconteceu lá no Iraque? Bom, o primeiro ponto é que não era, né, não pode ser considerado muito bem uma democracia, né? Era uma tirania de Saddam Hussein. E o Saddam Hussein era um país problemático, cara. Ameaçava o tempo todo algum país vizinho e tal, atacava, uma hora ou outra atacava outro país. Ele lançou mísseis em Israel, cara. Do nada, depois do quê? Do conflito que ele estava tendo com o Kuwait. Pronto, um país vizinho, eu acho, o Kuwait. Iraque invadiu o Kuwait. E aí é que entra um ponto interessante. Eu vi isso ontem. O conselho, os membros, né? Os membros, aqueles que têm um poder de veto, os membros fixos, né? Permanentes do Conselho de Segurança da ONU, aqueles que a gente falou aqui, né? Rússia, China, Reino Unido, França e Estados Unidos, eles se reuniram, eles têm poder de veto. Se um vetar, a ação acabou. Não tem mais discussão. Todos eles foram a favor de fazer alguma coisa
de interferir nesse conflito, Iraque e Kuwait, entendeu? Olha, Então não foi só os Estados Unidos. Eles se todo mundo aceitou, porque o negócio tava brabo mesmo. Tava brabo, cara. Tava brabo. Aí, aí você pode dizer assim, mas isso, tudo bem. Não foi só os Estados Unidos que começou o negócio. Mas os Estados Unidos se aproveitou. E como a gente disse desde o começo, não tem país, ninguém é santo aqui. Beleza. Pode ter se aproveitado sim. Eu só acho que não dá para comparar essa situação da guerra do Iraque com o que está acontecendo agora, que é bem diferente, entendeu? E é por isso que está tendo tanto clamor popular. Né? Naquela época o pessoal via o Iraque agredindo. E aí, quando alguém agrediu o Iraque, o pessoal achou que era justificável. Agora a Ucrânia não fez nada. A Ucrânia não fez nada, entendeu? É complicado. Tá sendo só atacada agora. Infelizmente, o povo tá sofrendo muito. Ainda chegam uns caboclos do Brasil lá. O pessoal... Vai falar do MBL? Quer falar do MBL? Não, quero não. Eu vou entrar nesses termos não, porque não é problema. Mas enfim, né? Então, o que torna o caso da Ucrânia e da Rússia meio complicado é como tu falou, porque a Ucrânia não tava fazendo nada. Só queria entrar na OTAN e pronto. Pra se defender. Quem tá pra se defender. Isso. Entendeu? Aí a Rússia não gostou. É tipo o cara que não gosta que tu faça alguma coisa e te impede de fazer alguma coisa. Que na verdade é porque eu imagino... Por exemplo, é tipo dizer, eu não gostei da tua camisa, veste outra camisa, tipo isso. Por exemplo, meu besta, mas é tipo isso eu acho que... Eu entendi a tua analogia, mas eu acho que ainda é pior. É que a Rússia queria, ou pelo menos o Putin, né? Enfim, queria no futuro fazer alguma coisa com a Ucrânia. E aí, se a Ucrânia entrar na OTAN, ele não vai poder mais fazer, entendeu? Tô entendendo. Aí, por exemplo, a Crimeia que ele pegou em 2014. Faz pouquíssimo tempo. Tudo não viu o clamor popular, né? Isso. Porque foi só um pedaço e tal. E o mundo meio que foi unânime foi unânime em... Vamos evitar conflito, cara. É a Rússia, é um país gigante, com muito poder bélico. Isso aconteceu, foi ruim, infelizmente, mas assim, a Ucrânia ainda existe, entendeu? O que está acontecendo agora... o pedaço é pequeno, né? Mas ali parece que tem a questão econômica. Importantíssima, a questão econômica importantíssima. Dá acesso ao Mar Negro, né? Isso. Aí traz mercadoria. O acesso que se fala, acesso às águas quentes, né? Porque o outro acesso à água que a Rússia tem é naquele mar gelado lá perto do Japão. Ela não tinha acesso a... Acesso nenhum a águas quentes, cara. Por isso que ele queria a Crimeia. Exatamente. Ganhar importantíssimo, dinheiro. Importantíssimo. Entendi. Aí assim, ele tem acesso à Crimeia, mas só pelo ar. Não existe um acesso terrestre, entendeu? Entendi. A Crimeia é uma península. E aí o que acontece? Se você dominar a província de Donbás, aquelas duas cidades, né? Luhansk e Donetsk, e anexar mais umas, é o caminho certinho para chegar na Crimeia, entendeu? Porque tem rodovia, tem tudo. No mapa mesmo dá para você ver. Aqui a gente não tem um mapa, mas vocês podem ver em casa. Só tem um mapa da Groída ali atrás. Só tem um mapa da Groída. Só falta a Rússia invadir aqui, né? Não, e um monte de gente preocupada. Ai, meu Deus do céu. A Rússia tá invadindo a Ucrânia. Já vão chegar aqui. Pois é, cara. Então, na verdade, eu acho que a Rússia sempre teve planos para a Ucrânia e ia atrapalhar esses planos se a Ucrânia ficasse sobre a defesa, né, a tutela. Porque se a Rússia fosse tentar de fazer alguma coisa com a Ucrânia... A OTAN ia ter que intervir. Porque é um membro. Aí o poder bélico da OTAN é o mesmo, é tão forte quanto o da Rússia. Mas aí, como a gente falou aqui, ninguém ganha com isso, né? Porque se você começar a disparar ogiva nuclear para todo lado, é morte de muita gente, destruição do negócio inteiro. Isso seria Acaba o mundo. Deus me livre, cara. Eu quero viver para não ver isso. Também. Espero que isso nunca aconteça. Mas será que o Putin chega nessa loucura de fazer isso? Aí é que tá. Se for verdade, tu ficou sabendo que disseram, tá doente? Isso. E existem especulações aí de que ele tá doente, né? Uma doença terminal. Aí falaram do rosto dele inchado, que seria consequência de tratamento quimioterápico, algo do tipo. Se ele estiver doente, uma pessoa que está doente, né, em estado terminal, ver a vida dele acabar, um autocrata, um ditador, ele vai querer morrer e não ser esquecido. Ele quer deixar algo grande, né? E quer deixar um legado grande, importante, algo que faça merecer estátuas dele na capital Moscou, entendeu?
Aí, isso é preocupante. Se for verdade, é preocupante. Porque aí eu acho que ele tá lá pro que der e vier. Inclusive para usar ogiva nuclear. Aí tem que ver como é que vai ser a reação dele, né? Mas eu acho que, acredito eu que não vai chegar a esse ponto, porque a pressão econômica está muito grande. A galera que tem dinheiro, os autocratas russos, estão perdendo muito dinheiro, a qualidade de vida está diminuindo e vai ter um momento que a galera não vai aguentar mais as sanções econômicas e vai pedir pro Putin. É verdade. Muita gente poderosa É porque assim, a galera aguenta até certo ponto. Mexeu no bolso, isso é com todo mundo. Mexeu no bolso, verdade. a galera já fica meio desconfiada. E se mexer muito no bolso, a galera sai fora. Lembra daquele mote? É economia, imbecil. É, isso. O que importa no fim das contas é o dinheiro, né? Se a galera tá começando a ficar sem dinheiro, a galera vai sair do barco. Vai pensar melhor, né? Vai pensar melhor, né? É. Pois é isso aí, né? Hoje foi o nosso parecer de hoje com o Fernandinho. Espero aí que próximas vezes, né? Mas a tendência é chamar mais convidados. A gente tem 4 microfones e a gente não usa esses 4 microfones. Não sei porquê, mas a gente vai tentar fazer aqui, tem espaço. Pô, seria legal, cara. Chamar mais pessoas aqui pra fazer um papo bacana, com 4 pessoas, eu acho que ficaria bem legal. E é isso. Espero que tenha gostado. Aí, Fernandinho. Agradeço a audiência de vocês. Espero que não congestionem os comentários, tá, gente? Tem espaço pra todo mundo comentar. Eu quero mais do Fernando e tal, do Raimundo. Pois é isso aí. É o nosso parecer de hoje e até mais. Valeu. Valeu, galera. Obrigado.